Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs, estimados irmãs em Cristo. Receba todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos terminando o nosso primeiro trimestre hoje. Iniciamos com esse hino da harpa cristã 547, maravilhoso, né? Jesus está voltando, que é o assunto da aula de hoje da nossa escola bíblica. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Glória a Deus. Amados, chegamos a mais um término de um trimestre da nossa escolinha bíblica dominical. Hoje, na 13ª lição, estudaremos o tema Voltar os olhos para a bendita esperança. Para a bendita esperança. Jesus está voltando. O nosso texto áureo se encontra na carta a Tito 2, versículo 13. Tito 2, versículo 13. Que nos diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A nossa verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Glória a Deus. Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de ter ministrado mais um trimestre. Adianto desde logo que, em razão dessa pandemia e de comum acordo com o pastor José Filho, eu entendi por bem suspender até o retorno das atividades presenciais. Mas não só por isso, por questões também de saúde, questões de saúde minha e também por questões profissionais. Eu pretendo mudar de área jurídica e, para tanto, necessito de um curso de reciclagem. E a escola bíblica, em razão do quadro deficitário de obreiros para essa atividade, né, do ensino, que tem que ser, segundo a palavra de Deus, com muito empenho, com muito esmero, com muita dedicação. Quem ensina, procure fazê-lo com muita dedicação, né? Então requer muito tempo para preparar esses estudos bíblicos, né? Parece fácil, 40 minutos, 50 minutos, falar dessa lição aqui, mas para mim particularmente, não sei se é porque eu tenho o hábito de fazer as coisas mais lenta, mais detalhada, eu disponibilizo 2 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta ou até a sábado também. Então dá 10, 12 horas por dia só de ler, de preparar uma coisa, reler, para poder ministrar e compartilhar aos irmãos, né? E em razão do meu trabalho secular, isso tem atrapalhado um pouco, né? Eu estou praticamente fazendo esses estudos, essas lições, já tarde na noite, né? Depois de 8 horas, 9 horas, então fica muito cansativo para mim. Eu trabalho numa área jurídica, onde tramita muitos processos, mais de 2.000 processos, muito problema, e exatamente por isso eu pretendo mudar de área para ter um pouco mais de tempo, uma qualidade de tempo mais para me dedicar ao Senhor. Justamente minha intenção é essa. Então, por hora, nós iremos suspender e retornaremos com o retorno das atividades presenciais em nome de Jesus Cristo, quando certamente poderei contar com mais alguns obreiros na divisão dessa nobre atividade de ensino, para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas vamos concluir, com a graça de Deus, a 13ª lição e encerrarmos esse trimestre com esse tema bem interessante
escatológico, né? Porque diz respeito às coisas do porvir, e a base da nossa esperança, o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltar os olhos para a bendita esperança. Peço aos irmãos e irmãs estimados que tenham em mãos a palavra sagrada, porque iremos manusear alguns textos. A nossa leitura de classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 11. Diz assim a santa palavra de Deus: Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que o Senhor Jesus não disse primeiro em Jerusalém, mas tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e aos confins da terra. Então, é o evangelho simultâneo. Versículo 9. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhe disseram: Varões, ou homens, né? Varões é homens, homens galileus, por que vocês estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes vir. O objetivo geral da nossa lição: voltar os olhos para a bendita esperança. Essa bendita esperança. Bendita é algo bem-vindo, é algo desejado, é uma expectativa santa, é algo que deve permear a vida do crente. Essa esperança, essa espera ansiosa pelo retorno do nosso Rei Jesus. Por isso, bendita esperança, como nos diz em Tito 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada, a feliz, bem-aventurada é feliz a esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui afirmar que Jesus breve virá, destacar a necessidade da vigilância e estimular uma vida cristã com fidelidade. Mais ou menos são esses tópicos que vamos abordar aqui. Primeiro tópico: breve o Senhor virá. Meus amados, minhas amadas, tão certo quanto o ar que respiramos é a certeza da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, aqui também Atos dos Apóstolos, falam disso de forma muito clara: a volta do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo é ensinada na Bíblia, também no Velho Testamento, através de diversas profecias, nas epístolas, nos evangelhos, enfim, todos os ramos do cristianismo concordam, são unânimes em crer que haverá a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda. É claro que há interpretações divergentes a respeito do arrebatamento da igreja, mas uma coisa é certa: Jesus voltará para levar a sua gloriosa igreja. Me cumpre aqui a falar da visão de uma forma geral do movimento pentecostal. Segundo o movimento pentecostal, a visão mais assim aceitável, não unânime, não que a questão esteja fechada, mas é que
haverá o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, ou seja, movimento pentecostal, particularmente a Assembleia de Deus, em sua maioria, não vou dizer a unanimidade, né, porque o tema é divergente, acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, mas será arrebatada. Arrebatar significa o rapto, a harpasia, né, do grego, harpasia. Não ficará na grande tribulação. Antes disso, essa igreja vai subir e se encontrar com o Senhor nas nuvens e não passará por esta grande tribulação. Então a visão é pré-tribulacionista do movimento pentecostal. Ok? Mas, como eu disse, é um assunto ainda controvertido, porque existem pontos favoráveis, pontos desfavoráveis acerca de cada uma dessas visões. Os irmãos já devem ter ouvido falar que há essas três visões quanto ao arrebatamento, né? A pré-tribulacionista, que a igreja não passará pela grande tribulação, a midi-tribulacionista ou mesotribulacionista, é aquela visão segundo a qual a igreja ela vai passar por um período, por uma parte apenas da grande tribulação, mas será arrebatada no meio dessa grande tribulação. E por fim também uma visão teológica também bem fundamentada, também principalmente pelos nossos irmãos mais tradicionais, que é a visão pós-tribulacionista, que afirma que a igreja passará pela grande tribulação. Ok, meus irmãos? Tópico 2, subtópico 2, uma promessa de Jesus. O certo é que o Senhor Jesus prometeu buscar e nos levar para o céu. A casa do Senhor, na casa do meu Pai, há muitas moradas, o Senhor Jesus diz, né? Não se turbe o vosso coração. Deixou essa promessa. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, porque esperavam eles, os discípulos, a um reino físico. Esperavam que Jesus fosse um rei físico, né? E não sabia como essas coisas, na verdade, iriam acontecer. Eles esperavam a restauração de Israel. E ficaram ansiosos, perguntaram ao Senhor quando haveria de acontecer essas coisas. Então, o Senhor Jesus corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança está fora do alcance humano, conforme nos diz o Evangelho de Mateus 24:36 e Marcos 3:32. Ninguém sabe o dia que o Senhor Jesus voltará. Nem mesmo o Senhor Jesus saberá o dia. Aqui também é uma divergência. Não se sabe dizer se ele está dizendo aqui que não sabe como ser humano, como homem que ele foi, o dia, mas na condição de Deus, certamente saberá também o dia da sua volta, né? Porque o Senhor Jesus e Deus integram o Senhor Jesus como a segunda pessoa da Trindade, o Filho, integram o mesmo Deus. Mas ele quis dizer que não é dado a nós sabermos esse dia, conhecermos as estações, o tempo dessa volta. Mas o Senhor Jesus Cristo ele nos deixou sinais. E esses sinais, meus irmãos, minhas irmãs, esses sinais não podem ser desprezados. Esses sinais não podem ser ignorados. E é por isso que eu pedi para os irmãos terem as Bíblias em mãos, porque está presente esses sinais nos Evangelhos, nas cartas, nas epístolas paulinas. Vejam, por exemplo, vamos começar com a carta de Timóteo, 2 Timóteo. Olha só. Carta de 2 Timóteo, capítulo de número 3.
olha o que é que diz a palavra. Tempos difíceis para o serviço cristão. Então o apóstolo Paulo, escrevendo, ele fala que haverá extrema corrupção nos últimos tempos. Então, irmãos e irmãs, não podemos desprezar esses sinais. 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, presta atenção. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias que precedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da ascensão do Senhor Jesus aos céus, de lá para cá, já vivemos nos últimos dias, já se considera os últimos dias. E esses dias vão se abreviando cada vez mais. E esses sinais vão se tornando cada vez mais evidentes. Então diz assim a palavra: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis. Irmão, irmã, é difícil viver no dia de hoje. Tudo é muito complexo. Por mais que tenhamos essa tecnologia disponível para a gente, mas tudo é muito difícil. Tudo é muito complicado, tudo é muito problemático, tudo redunda em problema, em conflitos. Então o primeiro sinal, ele vai se relaciona aqui com a pessoa humana. Como será esse ser humano, homem, mulher, nos dias de hoje, antes dessa vinda do Senhor? Como será? Então o apóstolo Paulo começa a dizer o perfil dessa pessoa. Haverá homens amantes de si mesmo. O que é uma pessoa amante de si mesmo? É uma pessoa que só se enxerga a si mesmo. Não tem espaço para outro. É uma pessoa egoísta, hedonista, narcisista. O que é uma pessoa narcisista? Que a psicologia absorveu esse mito e até utiliza na psicologia moderna. Narcisismo é uma pessoa que vem de uma lenda de Narciso, ao contemplar nas águas cristalinas seu rosto, se apaixonou por si mesmo. Quer dizer, uma pessoa narcisista só se enxerga, não tem espaço para outro. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa que o mundo quer dominar o mundo, quer manipular o mundo, manipular pessoas. É uma pessoa que, sabe, ela não sabe dividir o que tem, não sabe enxergar o outro, muito menos servir ao outro. Então é amante de si mesmo. Amante de si mesmo. Vemos isso nos casais de hoje, nas famílias de hoje. A família, que é o núcleo, né, da base da fé cristã, ali começa na família. Deus, todo projeto de Deus começa na família, no seio da família. E esse egoísmo nós já vemos dentro da família. Olha, irmãos e irmãs, todo dia santo, todo dia, são 5, 6 divórcios, relacionamento, dissolução de uniões estáveis, todo dia que eu me deparo. Todo dia, é me parecer, 6, 5, 6, 7, todo dia santo, de segunda a sexta. Então vemos hoje o que? Uma desconstrução dos valores. Então pessoas egoístas, pessoas egocêntricas, que não sabem dividir o que tem, não sabem servir ao próximo. E é triste dizer que existe hoje no seio das famílias. A mulher quer ir para o culto, o homem diz: vá só, eu não vou perder o jogo do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, não. Hoje eu não vou. O homem quer orar em casa, interceder, um período difícil de pandemia desse, a mulher vai orando aí diz para o homem: vai orando aí sozinho, eu estou assistindo o Big Brother. Então os casamentos hoje, meus irmãos, não duram. Casam por casar, casa por conveniência, casa para não ficar só, sabe? Casa por uma frustração qualquer na vida, casa para se ver livre de pai, de mãe, casa por tudo, menos por amor. Por que diz isso, irmão Bruno? Porque quando eu assino uma habilitação de casamento, a primeira coisa que eu olho é... Aliás, quando eu dou um parecer em um divórcio, a primeira coisa que eu olho é a certidão de casamento. A mania que eu tenho, eu vou lá para a certidão de casamento para ver a data do casamento. Casamento de 2 anos, 3 anos, 4 anos, no máximo 5, se separa. Quantos e quantos casamentos que eu peguei, de um ano para o outro já estavam no divórcio. E não era assim antes.
antes para se divorciar, tem que ter todo um processo, apurar a culpa, responsabilidade do cônjuge. E aí veio o quê? Veio a Constituição, diz, não é assim. Agora vocês estão, pelo menos você tem que passar por... O casal tem que passar, se quiser se divorciar, tem que passar por um período de separação de fato, ficar 2 anos separado, meditando, refletindo para ver se reconcilia ou não. Só depois de 2 anos da separação é que a gente conversa sobre o divórcio, para ver se realmente é isso mesmo. Aí depois vem uma nova emenda à Constituição de 2010, assim, negócio de 2 anos, não, o importante é ser feliz, o cônjuge não é obrigado a ficar casado a vida toda, acaba com esse negócio de 2 anos, casa hoje, se quiser separar amanhã, separa. E é o que está acontecendo. Então separa, divorcia como muda de roupa. Por quê? Porque houve está havendo, para se cumprir, isso é profético, a desconstrução do valor chamado família. É quase que inimaginável, inconcebível, um pai e uma mãe reunir a família numa mesa, se é que tem mesa, uma casa hoje no lar, e dizer assim, o rei está voltando. Desconstrução da família, por conta de quê? Desse perfil, desse homem, do homem que eu falo, gênero, homem e mulher, amante de si mesmo. Homens avarentos, também avarentos. Pessoas com mão fechada, que só sabe comprar para si, tem um carro que é 2, tem uma casa que é 2, tem um terreno que é 3, sabe? Só sabe juntar tesouro na terra, não investe no reino de Deus, não dá uma oferta, não dizima, não ajuda o próximo. E pior, quando alguém vai ajudar, o outro reclama. Vou dar dinheiro a pastor, vou dar dinheiro à igreja. Já vi até homens indo atrás de pastor para tomar satisfação, porque a mulher está dando uma oferta na igreja. Por conta da avareza, não ajuda a expansão do reino de Deus. São homens assim, soberbos, blasfemos, desobedientes, desobedientes a pais e mães. Hoje em dia você falar com o filho é difícil. Exercer autoridade sobre um filho de 15 anos, 16 anos é difícil. Tem até medo do que o filho pode fazer com o pai, por conta da desobediência desses filhos. Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, homens, seres humanos incontinentes, cruéis, sem amor, sem gratidão, que a marca de um cristão é a gratidão. A marca mais profunda de uma espiritualidade humana, cristã, é ser grato, e a pessoa não é grata. Cria os filhos, dá o melhor, educa, encaminha, provê materialmente. E os filhos crescem, dão as costas para os pais. E dizem, eu não quero esse Deus que o senhor serve, que a senhora serve. Eu sou dono da minha vida. E vai ser, sabe lá Deus o quê? É o perfil do ser humano, meus irmãos. Com aparência de piedade. Aparência de piedade dentro das igrejas. Pior. Mas negando a eficácia dela, da piedade. O apóstolo Paulo conclui, diz, destes, afasta-te. Mas são tempos difíceis, irmãos. Não só que afeta, que desconstrói a ética, o ser humano, mas também esses sinais nós podemos ver na natureza. Na natureza mesmo. Aí você vai para Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Olha só. Jesus ensina no Monte das Oliveiras, Mateus 24. Eu deixo esse capítulo para os irmãos meditarem também. Está em Mateus 24, Lucas 21, Marcos, salvo engano, 13. Todos os evangelhos registram a volta do Senhor Jesus e os sinais que precederão essa volta.
Mateus 10, neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, complementando o que o Paulo falou, né? É irmão contra irmão, é filho contra filho. Marcos fala melhor disso. Marcos 13. E o irmão entregará, 13, versículo 12, Marcos 13, 12. E o irmão entregará a morte, a morte do irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Vocês já viram isso? Né? Isso aqui não é cena de filme, mas é um drama real que nós vemos no dia de hoje, nessa crise de família, onde um lar parece mais um inferno de 4 paredes, e cada vez mais isso vai se intensificando, porque o amor vai esfriando cada vez mais. Mas como eu estava falando, sinais na natureza fala de quê? No princípio das dores. Terremotos. Quantos terremotos já aconteceram, meus irmãos? No século XX aconteceu mais terremotos do que todos os séculos passados. Só no século passado, século XX. Hoje continua ainda. Você liga o noticiário, é terremoto em todo lugar do mundo. É no Chile, é no México, é no Irã. Milhares de pessoas morrendo. Tremor de terra em todo canto. No Brasil já sentimos terremotos. E esses sinais vão se intensificando cada vez mais. Não é que sempre existiram esses terremotos, mas a intensidade, a quantidade que vem acontecendo. Ouvir falar de terremotos, fomes. Dispensa comentários. O quanto é desperdiçado de alimentos hoje. Quanta gente morre de fome. E tanta mão encolhida para não ajudar. Pestes. Dispensa comentários também. Quantas pragas, isso que a gente está vivendo hoje, essa pandemia da Covid, isso é uma delas apenas, e tantas outras que já vieram, e vai vir mais. E é uma dificuldade para controlar um vírus, e para o mundo, 1 ano, 2 anos. Então são sinais que evidenciam que o fim está próximo, irmãos. Preste atenção. A história do Senhor, essa história, diferente dos gregos, essa história, como os gregos pensavam, essa história não é cíclica. Não é como os espíritos pensam. Essa história é cíclica. Começa, termina e começa de novo. Não é assim. Não é assim, meus irmãos. Há um começo, há um meio e há um fim. A história do Senhor Jesus, o plano de redenção de Deus para a nossa vida é uma história linear. Tem começo, tem meio e tem fim. E tudo caminha para esse fim. E esse fim é fatídico. Nós oramos por orar, porque é um dever nosso orar. Mas tudo isso é profético. As coisas vão acontecer e vão mesmo. E estão acontecendo. E a tendência é piorar cada vez mais. A natureza geme. Os sinais afetam a natureza. Você vai para Pedro também, até em Pedro, que eu estava esquecendo aqui, veio à minha mente agora, a carta de Pedro 3, 2 Pedro 3, me perdoe abrir aqui, me atrapalhe na Bíblia, que a folha é pequena. 2 Pedro 3, olha só, 3, versículo 9. O Senhor não... 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, isto é, sem avisar, de surpresa, de repente, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém
ser em santo trato, em piedade, daquele conclama e desafia a nós mudarmos o nosso estilo de vida, termos uma vida santa, em piedade, aguardando e apressando-vos, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão. Como é que nós apressamos a vinda do Senhor? Cumprindo o nosso chamado de evangelizar, apressando o Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Como? Evangelizando, nos santificando, se preparando, mantendo os azeites em nossas lâmpadas, sobretudo se santificando, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então a natureza vai ser afetada, e já está sendo, meus irmãos. Você olha essas alterações climáticas, rios 50 graus, pessoas morrendo de calor, onda de calor, temperatura no globo todo sendo afetada, elevada, calotas polares sendo derretidas, incêndio e mais incêndio. Eu fico pasmo, olho para o Pantanal aqui, Amazonas. O ano passado, a noticiária era todo dia, só queimada, queimadas e queimadas. Austrália, país de primeiro mundo, não tinha bombeiro que apagasse o fogo. Milhares, milhões de animais morrendo. E a natureza sinalizando que o rei está voltando. Então você vê isso em todos os sinais. É profético. É profético, meus irmãos. Daí a necessidade de vigiarmos. Fugir muito da revistinha, irmãos. Mas vamos lá. Exortação à vigilância. Estou no subtópico 2, tópico 2, subtópico 1. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, olha a ordenança, vigiai e orai. Vigiai até em primeiro lugar, vigiai e orai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. São várias ordenanças na Bíblia. Aqui está em Mateus, está nas cartas de Paulo. Vigiai. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a segunda vinda do Senhor Jesus. Para muitos é em duas fases, outros pensam que são uma fase só. Não vamos entrar nesse detalhe porque o assunto aqui não é se aprofundar nesse assunto, nesse tema que é controvertido. A verdade é que o Senhor vai voltar, vai retornar. Vai retornar. Quer fiquemos na tribulação, quer não fiquemos, o Senhor vai voltar. Ninguém sabe quando, ninguém sabe como, e aí já vem para os alarmes falsos. Quantos e quantos líderes religiosos tentaram assinalar uma marca, uma data para a vinda do Senhor Jesus? Erraram e vão sempre errar, porque não se pode, além de ser pecado, é inimaginável estabelecer uma data correta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Algumas religiões tentaram estabelecer no passado, deram origem a outras tantas e tantas seitas. Alguns até suicidaram por conta disso, porque o dia do retorno do Senhor ninguém sabe. Jesus deixou bem claro isso para seus discípulos, seus apóstolos. Então quem se arriscou, errou. Todos esses líderes e grupos falharam. Portanto, é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora, conforme o Senhor Jesus deixou bem claro em Evangelho de Mateus 24, versículo 36. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas. Então, irmãos, fuja, corra como o diabo corre da cruz dessa informação.
sobre o dia exato que o Senhor Jesus vai voltar. Agora, eu não poderia deixar de falar que existem alguns sinais. Por exemplo, na segunda carta de Tessalonicenses, o Senhor Jesus não virá enquanto o anticristo não se manifestar. Ok? Não se manifestar como pessoa. Ele pode até já estar no mundo, que é uma pessoa, né? Uma pessoa é uma criança, adolescente, jovem, vai crescendo, se torna um adulto. Pode até já estar no mundo. Não sei. Não sabemos. Agora, o Senhor Jesus Cristo só virá quando esse anticristo se manifestar. Ele se manifesta hoje, o Senhor Jesus Cristo já pode voltar. Já pode voltar. Então, quando se diz, Jesus Cristo vai voltar hoje, domingo, o Senhor Jesus vai voltar domingo, a gente tem que parar e pensar, o anticristo já se manifestou? Porque senão vamos cometer o mesmo equívoco dos Tessalonicenses. Vamos ficar perturbados, sem saber, achando que vai ser hoje. Não é? O apóstolo Paulo já deixou uma instrução bem explícita e clara sobre isso. Irmãos, não é assim. Não demovais do vosso entendimento de vocês, tenha calma, não é assim. A vinda do Senhor não é assim. É preciso, essas coisas não acontecerão assim, sem que antes se manifeste o filho da perdição, o iníquo, o anticristo, né? O filho do pecado. É preciso que haja essa manifestação para que o Senhor Jesus Cristo ele retorne à sua segunda vinda. Ok, meus irmãos? Então esse detalhe é muito importante destacar aqui na nossa escola bíblica. Mas isso pode ser a qualquer momento. O anticristo pode surgir a qualquer momento. Por conseguinte, o Senhor Jesus Cristo também pode aparecer em sua segunda vinda a qualquer momento. Ok, meus amados? Então temos que ter cuidado com esses alarmes falsos, até porque o surgimento de falsos profetas, que é o que mais vemos nos dias de hoje, é um outro sinal que evidencia a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os falsos profetas. E aí tem aqueles que falam em línguas, fazem milagres, profetadas, enfim. Temos que ter muito cuidado também com essas coisas. Porque o Senhor Jesus Cristo nos diz: quem são vocês? Cá fora, não vos conheço. Apartai-vos, malditos. Mas, Senhor, curamos no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, falamos em língua no teu nome, fizemos isso e aquilo. Apartai-vos, malditos, não conheço. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo, não é? Por quê? Porque muitos haveriam de aparecer para fazer esses sinais, não é? O Senhor Jesus ele deixou bem clara essa instrução lá nos Evangelhos, que haveriam de surgir muitos falsos profetas. E hoje, meus irmãos, só é o que atrai as pessoas, são essas falsas profecias. Porque ninguém que eu falo, forma de expressão assim, né? A maioria não querem ter um compromisso com Deus, só vai atrás das bênçãos de Deus, né? São igual aqueles leprosos, aqueles 10, né? Seguiram o Senhor Jesus para receber a bênção. Quando receberam, 9 foi embora, só ficou um. Mas compromisso hoje são para poucos. Para poucos. Então os pastores hoje têm medo até. Graças a Deus que não é na nossa igreja, mas eu falo de uma forma geral. Tem medo de pregar, de falar de céu, de inferno, de salvação, de uma mensagem cristocêntrica. Hoje as igrejas por aí afora são cheias, porque tem que preparar aquelas mensagens de autoajuda, adocicadas, para massagear o ego das pessoas, porque senão vai embora, o irmão vai embora.
Então, onde é que atrai gente? É onde tem essas falsas profecias, essas curas, essas coisas que atraem gente. Mas passando doutrina, um culto, não vai ninguém. Falsos profetas, está cheio aí o mundo. Não tem onde caber mais. E como é fácil. Mas como é fácil enganar alguém. Como é fácil. Como é fácil. Por quê? Aí me lembra as palavras aqui do Senhor Jesus, né? O meu povo peca por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Que é muito fácil enganar. Daí a importância de estarmos firmes na palavra do Senhor, recebendo uma boa doutrina, sempre e sempre. Terceiro tópico, vivendo com fidelidade. Vivendo com fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Então, é um sinônimo também do fruto do Espírito. Fé ou fidelidade ali, né? Dentro as manifestações do fruto do Espírito. Tivemos a oportunidade de estudar também já nesse trimestre. Fidelidade. Então, é ter essa fé. Não abandonar, não olhar para trás, não desistir. A palavra de Deus diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para entrar no reino, sabe? É não desanimar, é não desistir, porque a caminhada cristã, o que interessa é onde você vai chegar, é a permanência na fé, é guardar a fé. Não adianta começar bem e ficar no meio do caminho como muitos, né? É perseverar até o fim. A coroa está reservada para aqueles que perseverarem até o fim. Para isso, irmãos, temos que ter fidelidade. Jeremias 42:5. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Porque Jesus foi fiel para com o Pai. Cumpriu a sua missão de morte e morte de cruz por nós. Então, também tenhamos essa mesma conduta de fidelidade que devemos externar através de uma fé sincera, lealdade, respeito e constância nos compromissos assumidos. A fidelidade de Deus é um dos atributos morais de Deus. Morais. E esse atributo, ele de certa forma se comunica com nós, conosco. Fidelidade. Se Deus é fiel, Deus quer que sejamos também fiel. Daí o pacto que nós temos, né? Deus promete honrar aqueles que se mantiveram fiéis até o fim. Porque Deus é fiel. Se você for olhar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai extrair tanta coisa acerca da fidelidade de Deus, que honra os compromissos, honra o pacto, que jura pelo nome dele mesmo, que não mente, que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então a palavra fiel, ela aparece, sabe, assim, inúmeras vezes na Bíblia. 1 Coríntios 1:9, 2 Tessalonicenses 3:3, fala de fidelidade, né? Deus é fiel. 2 Timóteo 2:13, Lamentações 3:23, a fidelidade do Senhor é grande. Salmos 36:5, 89:2 e por aí vai. Então, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, ele é fiel para cumprir essa promessa de voltar nas nuvens também. Do mesmo jeito que ascendeu os céus, terminou seu ministério terreno aqui, ascendendo ao céu nas nuvens, voltará também nas nuvens. E aí todo olho verá. Glória a Deus. Fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia. E aí, meus irmãos, vocês já estão cansados de ouvir essa exortação do nosso pastor José Filho, né? Quem é fiel guarda os mandamentos. Quem ama a Deus guarda os mandamentos.
obedece os mandamentos. Você só é fiel se você guardar os mandamentos. Há uma relação intrínseca, íntima entre ser fiel e guardar e obedecer aos mandamentos do Senhor. Ninguém é fiel, sabe, fazendo as coisas do jeito que quer. E hoje, nesse mundo pós-secular, nesse mundo, sabe, onde prevalece o relativismo, onde as pessoas interpretam a Bíblia do jeito que quer, que arranja desculpa para pecar, até para pecar arranja desculpa, sabe? Dá nome. As pessoas não suportam a exortação, as pessoas não suportam a palavra mais de confronto. Por quê? Porque o compromisso de ser fiel à obediência e à obediência à palavra está longe no mundo de hoje. Então, meus irmãos, essa verdade é ensinada em toda a Bíblia da fidelidade, de maneira direta, nos relatos históricos, no Antigo Testamento, pelos profetas, nas parábolas, como uma importante virtude cristã. Ser fiel. Seja fiel. Seja fiel, porque os tempos cada vez mais estão se aproximando. Está terminando, né? E se aproximando a vinda do nosso Senhor. Quarto e último tópico, tempos e estações. Falamos aqui que Jesus respondeu à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber o tempo e as estações. Foi uma resposta dupla. O tempo traduz a ideia desse nosso tempo físico, né, de horas, anos. Não sabemos a época, o tempo cronológico. E também as estações, que está mais relacionado ao tempo de Deus, o Kairos, que significa ocasião. Então só o Senhor sabe quando acontecerá a segunda vida de Jesus. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. Nem tudo foi nos dado a conhecer. É por isso que o Senhor começa essa história aqui, o Senhor, os discípulos olhando para cima, e no meio das nuvens ali, o Senhor Jesus desaparece. E aí vem os anjos, 2 homens, falando na língua, né, dos discípulos ali, e disse: olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir os céus haverá de voltar. Com poder e glória, né? Haverá de voltar. Não sabe quando, mas haverá de voltar. Aguardemos essa segunda vida com expectativa, com alegria, com fervor no coração, com fidelidade, porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é uma frase que deve estar sempre pronta nos nossos lábios, sempre pronta, e não medo, e não temor. Ah, meu Deus, se o Senhor voltar hoje, será que eu estou preparado? Por isso que o Senhor Jesus não designou uma data, para estarmos sempre preparados. Porque se tivesse designado uma data, as pessoas se preparariam por conveniência, quando estivesse mais próximo da volta do Senhor Jesus. E aí não haveria fidelidade, que é a virtude que o Senhor exige de nós: guardar a palavra no coração e obedecer aos mandamentos. Esse é quem me ama, disse o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vou terminar aqui lendo a nossa nota de conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Vou ler esse texto aqui com os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate. Olha só que frase forte do apóstolo Paulo. Combati
o bom combate. Combati o bom combate. Existem pessoas, né, que depois que terminam um projeto secular, terminam um curso, um trabalho humano, aí no discurso diz: combati o bom combate. Que história é essa? Combati o bom combate? O bom combate é correr a carreira da fé, é guardar a fé no coração, é ser fiel e fiel até a morte. Combater um bom combate, porque fez um curso secular de 4 anos, 5 anos, teve uma missão secular e qualquer, e vem com esse discurso: combater o bom combate. Não é bom combate. O bom combate é você dar sua vida pelo Senhor Jesus Cristo, é priorizar o reino de Deus acima de todas as coisas, é negar a si mesmo, carregar a sua cruz, negar esse ego. No mundo de hoje as pessoas estão empantufadas de orgulho, de jactância, de tanta coisa ruim, né? Então, combater o bom combate é viver para Cristo, crendo que um dia Ele voltará, sendo grato porque Ele deu a vida por mim, por você, deu a sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso é o bom combate. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amarem a sua vinda. É o desejo ardente que nós devemos ter. Então a salvação é de graça. É pela graça, aliás. É pela graça. Mas não é de graça. Tem que vencer a carne, o diabo e o mundo. É o preço que se paga. Jesus pagou o preço dele, de graça. Então nós temos que viver em santidade também. É o preço que nós devemos pagar. Devemos pagar. Refletir como pessoas gratas por esse tão grande sacrifício, tão grande amor demonstrado na cruz por nós. Concluindo, agora concluindo mesmo a nota de conclusão, o Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. É isso, é a razão de ser do crente, essa volta de Jesus. Espera o que nessa terra? Espera o quê? O que é que você espera? Você acha que nasceu para fazer um curso, ganhar dinheiro, casar, comprar uma casa? É isso que você espera? Quem sabe um dinheirinho para eu viajar, ter um carro bom, uma casa boa? É isso que você espera? Se aposentar, receber uma medalhinha que prestou bons serviços, envelhecer, engordar e morrer? É esse o sentido da vida? De um crente, de um cristão? Claro que não. O nosso sentido é esperar a vinda do nosso Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus. Esse é o sentido do cristão. Porque sabemos que quando estivermos com Ele um dia, não estaremos num mundo sem sentido, num mundo falso, num mundo cheio de doenças, cheio de pecado, com esse corpo corruptível, mas estaremos na glória eterna, com o corpo glorificado, vendo Ele face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te bendizemos, te glorificamos, te adoramos, ó Pai. Te agradecemos por tudo. Quero te agradecer, Pai, especialmente pela oportunidade que o Senhor me deu de poder compartilhar sobre assuntos tão importantes acerca da Tua Palavra ao longo desse primeiro trimestre de 2021. Obrigado, Pai, por poder estar aqui verbalizando aquilo que o Senhor colocou no meu coração.
para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, acende a chama em nosso coração, nossos corações, Pai. Mantenha essa chama acesa para que possamos ardentemente te louvar sempre, ser fiel sempre e aguardarmos a tua vinda, Senhor. Bendita seja essa tua vinda, ó Pai. É o que nós desejamos, é o que nós ansiamos. Ó Pai, nos capacita para que todos os dias possamos estar preparados para isso e dizer com nossas bocas e com sinceridade no nosso coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Faz assim, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. Um abraço carinhoso em cada um de vocês e até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Em nome de Jesus. Amém.